Olá pessoal, que Deus abençoe a vida de vocês, grandissimamente no nome de Jesus. Eu venho através desse vídeo aqui compartilhar uma palavra com vocês da parte do Senhor. Essa palavra ela está no livro de Daniel, capítulo de número 1. O que eu quero falar para vocês sobre essa palavra? Sobre a questão, pessoal, da gente se consagrar, É lógico, os dias que nós vivemos são diferentes dos dias da igreja no passado, por exemplo, a igreja primitiva, onde o pessoal eles eram mais intenso nas consagrações, nas orações, na busca a Deus. E hoje em dia, a gente precisa fazer um esforço. Sempre teve a questão do esforço, mas hoje em dia está mais ainda necessitado. Se a gente não fizer esse esforço, muitas vezes, a nossa carne, o nosso corpo físico, então muitos afazeres nossos tira a questão da consagração, a questão de congregar, de orar, de estar junto com o povo de Deus, de ler a palavra, de jejuar. O que nós vemos muitas vezes, tem até pessoa que diz assim, até pessoas que se apresentam como pregadores: não, você não precisa se consagrar tanto, você não precisa estar orando tanto, você não precisa nem congregar para você ser salvo. Mas olha, se nós somos corpo de Cristo, o corpo de Cristo é orientado a congregar, é orientado a se consagrar. E aqui eu quero citar um exemplo sobre 4 jovens, mas tinha discernimento espiritual, tinha noção como é que as coisas acontecem. Isso está no livro de Daniel, capítulo de número 1. Quando eles foram escolhidos para ter ali uma consagração do rei. Essa consagração era para eles aprenderem a letra dos caldeus, tipo assim, o costume mundano, aquele jeito de falar mundano, aquele linguajar mundano, aquele hábito mundano, comportamento mundano. Só que eles já tinham a comunhão com Deus, e eles entenderam que se eles comerem aquela comida do rei e bebessem aquele vinho que o rei bebia, eles iam se contaminar. E aí Daniel pediu ao chefe dos eunucos para não se contaminar, e ele fez um teste, 10 dias de consagração. Quando ele foi ver, o semblante deles estava melhor, e aí ele foi e fizeram 3 anos de consagração. Olha só, 3 anos de consagração. Quando completaram-se os 3 anos, depois eles foram levados até o rei, e o rei fez pergunta para eles. E aqui no versículo de número 17, diz assim: ora, a esses 4 jovens, Deus deu o conhecimento e a inteligência em todas as letras e sabedoria, mas a Daniel deu entendimento em toda visão e sonhos. E ao fim dos dias em que o rei tinha dito que os trouxessem, o chefe dos eunucos os trouxe diante de Nabucodonosor, e o rei falou com eles, e entre todos eles não foram achados outros tais como Daniel, Hananias, Misael e Azarias. Por isso permaneceram diante do rei, e em toda matéria de sabedoria e de inteligência, sobre que o rei lhes fez perguntas, os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos ou astrólogos que havia em todo o seu reino. E Daniel esteve até o 1º ano do rei Ciro. Veja só o efeito da consagração. Quando você ouvir a pessoa dizendo: não precisa tanto, você já é um homem de Deus, não precisa orar tanto, não precisa ler tanta palavra, não precisa nem jejuar, de vez em quando, meu irmão, o que vai acontecer é o contrário disso aqui que eu estou lendo. O que aconteceu com eles? Deus deu conhecimento, Deus deu sabedoria e entendimento, inteligência, tudo isso espiritual, o discernimento espiritual. Como é que eles ficaram? A Bíblia diz 10 vezes mais. Mas se a pessoa vai relaxando na questão da vida espiritual,
Aí quando der, de qualquer jeito, aí cada vez mais vai, regressando, cada vez mais vai parecendo como uma pessoa natural, o comportamento, as atitudes, até para falar das coisas de Deus começa a ficar dificultoso, né? As pregações já não são mais aquelas pregações ali avivadas, já começa a embaraçar, começa a misturar um monte de coisa, aí já não tem mais, não vê mais a glória de Deus, já não é como antes. Por quê? Porque seguiu a orientação aqui como Nabucodonosor queria. Nabucodonosor queria tirar eles da espiritualidade, da questão da consagração espiritual, fazer eles regressarem. E eles aqui, está dizendo que eles foram achados 10 vezes mais sábios do que os magos, do que os astrólogos, do que as pessoas que se diziam realmente sábios, que estudavam tantas faculdades. E eles, na consagração, o Espírito Santo deu para eles, visão, discernimento. Como é que está a sua vida? Como é que está a sua visão espiritual? Como é que está a sua cabeça espiritual? Como é que está o seu dia a dia? Ah, pastor, está bem, graças a Deus, a minha cabeça está uma boa cabeça. Não está boa, não está mais parecendo uma pessoa mundana, uma pessoa natural do que uma pessoa espiritual. Então tome cuidado. Se você estiver ouvindo pessoas dizendo, não precisa nem congregar, cuidado, Jesus pode voltar e você ficar. Volte para a congregação, volte para se consagrar, volte para buscar Deus, porque buscar Deus é se consagrar. Lendo a palavra no livro de Hebreus, capítulo de número 11, versículo 6, lá está escrito assim: ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Isso que eu estou citando, vou citar da Bíblia King James atualizada, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe, que é galardoador dos que o buscam. Na King James não diz o buscam, que diz os que se consagram a Ele. Buscar a Deus é se consagrar. Esses jovens aqui provaram na prática 10 vezes mais a cabeça deles, a inteligência, a visão. Por que nós não estamos vendo? Talvez porque nós fomos na ideia de alguns. Não precisa tanto não, que nada, nós já somos de Deus, Deus não existe tanta gente. Cuidado, vigia, porque o inimigo tem trazido uma doutrina que não é a doutrina espiritual. Vou ficando por aqui. Você que está assistindo esse vídeo, compartilhe com os amigos aí nos grupos, compartilhe com as pessoas que você tem na sua linha ali, no seu grupo de amigos, de família, e que Deus os abençoe no nome do Senhor Jesus. Meu Deus, que essa palavra faça efeito na vida de cada um, e esse, meu Deus, que parou, que retrocedeu, que desanimou, que entristeceu, levanta, Senhor, que eles voltem à consagração, que eles, meu Deus, entendam que o Senhor continua o mesmo, mas nós também temos que continuar o mesmo, no nome de Jesus. Assim seja, para a sua glória. E diga amém. A todos vocês, um forte abraço.